isso... Ok. Você sabe que o estudo, né, a preparação para o concurso não é nada fácil, né? Principalmente quando vem aí uma disciplina nova, né? O provimento do PJE foi uma disciplina colocada com muito zelo pelo próprio tribunal. Afinal de contas, a gente vai falar aqui ao longo da nossa aula e justificar o porquê desse provimento e o porquê do PJE estar contido aí no seu edital. Então, para a gente já começar e não ter muitas delongas, né? Gostaria de agradecer a presença de todos, reconhecer o esforço de quem está empenhado no intuito de passar no TJDFT. Acredito muito nesse comprometimento e eu estou aqui, né, nessa aula de hoje para a gente poder dar algumas dicas, entender um pouco mais sobre o que é o PJE e ao longo da aula a gente vai trazer algumas dicas, faremos exercícios, bem como traremos muitas informações sobre o nosso curso de imersão que será promovido nos próximos dias. Tá joia? Então, vamos ao conteúdo. É o que mais interessa nesse momento para a gente. Me peço licença aqui para compartilhar a minha tela. Deu certo, Igor? Deu sim, Thiago. Para Deu, mim tá. deu, né? Tô vendo aqui, ok. O som tá bom também, né? Isso. Tá joia. Pessoal, eu gostaria primeiramente de justificar esse dia. Esse dia é um dia muito importante. Afinal de contas, a gente está no carnaval, no meio de uma comemoração aí, né? Embora estejamos aí passando pelo momento da Covid, também temos questões externas aí muito difíceis, né? Mas isso não pode atrapalhar o nosso estudo diário, tá? Então, essa aula hoje é um marco para daqui a menos de 100 dias você estar fazendo a sua prova do TJDFT. E eu te falo inicialmente que tem gente que já conhece do processo judicial eletrônico, tem gente que está estudando e ainda não conhece absolutamente nada. Eu vejo com bons olhos essa disciplina perante a FGV, porque a gente já estudou um pouquinho da banca, e a gente vai trazer alguns exercícios que vão simular o que a FGV pode trazer para a gente, tá? E o segundo ponto, inicialmente, que eu gostaria de falar é o seguinte: não veja quem já trabalha com PJE que esteja na frente, não. Olha, eu vejo que o provimento vai ser algo diferenciado nesse concurso. E por que que eu já trabalho com PJE não vai ter tanta questão à frente de conhecimento? Porque a gente vai bater muito na tecla da teoria. A teoria que a gente vai passar, comentando o provimento, comentando não só as questões que a gente fizer, vai justificar o porquê das nossas questões, tá? A prática em si, ela é, para quem já está na advocacia ou quem já é servidor, ela é diferente do que o provimento está estipulando. E eu vou mostrar o porquê ao longo da aula. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Thiago Rabelo. Para quem já me conhece aí do Instagram, né? Eu tenho um perfil no Instagram, @prof.thiago.rabelo. E quem veio aí pelo grupo do WhatsApp, eu fico muito feliz. A gente criou um grupo, tivemos já que criar um segundo grupo para poder comportar todos vocês. E nosso intuito é poder passar todo o conhecimento. E aqui eu justifico essa aula nessa disciplina inédita, né? Eu sou professor da Lei 11.419, que está contida no concurso, tá? E também dou aula do provimento dentro do TJDFT. Nós começamos a implementar o PJE dentro do tribunal lá em 2014 e eu sou um dos instrutores. Estou aqui me disponibilizando também nessa área para vocês. Eu já editei um livro também sobre o tema, Manual do Processo Judicial Eletrônico, em 2019. Trouxe vários artigos, trouxe várias questões nesse livro
tive a possibilidade também, esse ano, 2022, de apresentar o programa Saber Direito da TV Justiça. Então, esse é o meu histórico quanto ao nosso tema, né, ao nosso assunto. Então, eu vou dizer com propriedade que a gente está caminhando para gabaritar essa prova. Eu me comprometo com vocês a gabaritar essa prova. E eu imagino, né, a gente não sabe o que vai acontecer, né, quantas questões vão vir. Mas é certeza que de 1 a 3 questões serão cobradas da sua prova. E que seja uma questão ou que sejam 3 questões, é um diferencial, tendo em vista que é uma disciplina nova, todo mundo está começando do zero, tá? E é inédito, não tem ainda exercício da FGV. Então, nosso foco aqui é falar sobre a legislação do PJE com exercícios com teoria e abrindo a possibilidade de vocês tirarem dúvidas comigo. Tá joia? Então, vamos começar? O edital está previsto aí em conhecimentos básicos, o provimento aplicado ao processo judicial eletrônico, onde traz a transformação do processo físico, pessoal, onde tinha aquele calhamaço, aquelas capas de processo, né, onde tinha que decorar nos concursos anteriores, capa azul, capa amarelo palha, capa rosa, isso aí, pessoal, não está mais no dia a dia do tribunal. Então, é a primeira justificativa em razão do provimento do PJE estar no seu edital, né? Veja, nós começamos a fazer a implementação do PJE no tribunal em 2014. Então, esse edital, esse provimento, 12 de 2017, trouxe regras de transição. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento para que você entenda o porquê tem algumas regrinhas que se relacionam ao processo físico e como vão ser, né, convertidos em processo digital, processo judicial eletrônico, né? Então, questões quanto à distribuição, quanto a formalismo de atos em meio físico ainda. Então, a gente vai estudar tudo isso dentro do nosso provimento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. A Larissa falou que os slides não estão passando, né? Deixa eu descompartilhar aqui. Eu vou tentar compartilhar novamente essa tela aqui. Igor, tá passando, não tá passando? Assim, tá de boa aqui. Tava passando para você? Eu tava visualizando aqui. Cadê? Tira lá. A gente está na tela do edital, é isso? Ó, eu vou voltar um aqui da apresentação. E agora eu vou passar para o edital. Passou aí para você também? Para mim não passou, professor. Não, está na primeira ainda, Tiagão. Ah, então um problema. Isso, aqui. agora passou para a próxima. Deixa eu dar uma olhadinha aqui novamente. Acho que se eu compartilhar a tela fica melhor. Agora deixa eu ver aqui. Agora estamos no edital, professor. Isso, no edital, né? Muito obrigado, Albanese. Isso, top. Agora sim. Eu voltei agora para a apresentação e agora eu vou para o edital, tá certo? Passou, Igor? O senhor pode voltar um pouco só na anterior, por favor, só para eu... A apresentação? Querendo. O primeiro slide da apresentação. Pronto. Aí o senhor pode passar. Tá joia. Muito obrigado, viu? Obrigada, Igor. Então, como eu estava falando, o edital, pessoal, ele traz esse provimento porque ele entende que o candidato ao TJDFT deve estar preparado para o que ele vai enfrentar na realidade. Então, está previsto para os cargos de técnico, de analista, de oficial de justiça. Tá? Então, é uma legislação inédita, como eu coloquei aí no concurso do TJDFT, é a primeira vez que cai, né? E é de suma importância para os servidores e principalmente para vocês agora que estão aí estudando para o TJDFT. O tribunal, atualmente, ele se encontra em 99% de processos em modo eletrônico, tá? Então, bem provável que esse ano a gente consiga colocar todo o acervo e se tornar efetivamente um tribunal 100% digital. Então,
Qual é a plataforma que é utilizada para os processos? Você já sabe, a plataforma PJE. O sistema PJE está previsto no regimento, né? Eu até fiz uma enquete no Instagram falando qual era a plataforma utilizada pelo TJDFT, né? Porque existem várias, pessoal. Existem PROC, ESAGE, PROJUDE, tá? Mas a adotada por convênio, né? Um convênio realizado em 2013 do TJDFT junto com o CNJ, adotamos o PJE como o nosso sistema oficial de processamento eletrônico. Tá joia, pessoal? E, primeiramente, eu gostaria de falar sobre uma atualização. Veja, o provimento 12 é de 2017 e ao longo desses anos ele vem sendo atualizado. Então, a primeira questão e o primeiro comprometimento, né, que eu quero ter aqui com vocês é o seguinte: eu vou deixar vocês atualizados até a véspera da prova, tá? Até a véspera da prova. Essa atualização, e eu destaco essa atualização, aconteceu depois da edição do edital. Veja, o edital ele foi publicado e essa atualização do provimento pode ser objeto de questão de prova. Então, foi no dia 16, desculpa pessoal, no dia 16 de fevereiro, foi inserido o parágrafo único no artigo 14. E eu peço a licença aqui para ler para vocês. Artigo 14 vai falar sobre a correta formação dos autos eletrônicos. E eu gostaria de destacar inicialmente aqui na nossa aula esse ponto. Os documentos que fizerem menção à identidade, ao endereço e aos dados qualificativos de vítimas ou de testemunhas que estejam ameaçadas ou em grave risco, bem como de outras partes que necessitem de proteção, deverão ser inseridos em apartado e classificados como sigilosos. Então, o que a gente fez aqui? O pessoal até do grupo do WhatsApp já até recebeu um mapa mental que eu fiz sobre esse tema. Veja, é uma alteração de suma importância no provimento, porque ele vai trazer o subsídio dele é a resolução 427 de 2021 do CNJ. Lá foi tratado, nessa resolução, ela não está prevista no nosso edital, mas ela trouxe um assunto de suma importância, principalmente para a área criminal. Se uma vítima, né, uma testemunha ou qualquer terceiro que esteja ameaçada, né, pelo agente ou sob risco, né, vamos supor o PCC, Comando Vermelho, esses grupos, né, de criminosos, né, quadrilhas, né, elas utilizam desses artifícios para intimidar, para ameaçar e colocar sob risco eventuais vítimas e testemunhas. Então é algo muito sério. Então, qualquer documento que trate sobre a identidade, dados qualificativos, endereços dessas partes, né, vítima, testemunha ou terceiros, devem ser inseridos no sistema PJE, que é o sistema, né, que é utilizado no TJDFT, de forma sigilosa. Tá? E aí vai um ponto super importante, porque a gente trata no provimento sobre documento sigiloso e sobre autos em segredo de justiça. Então, a gente tem que primeiramente fazer essa diferenciação. Tá? O processo, ele via de regra, ele é público, certo? Apenas por lei vai estar sob segredo de justiça, por exemplo, num divórcio, quando se tratar de uma separação, de pensão, alimentos, quando se tratar de menor. Então, são processos que, por lei, devem tramitar de forma em segredo de justiça. No entanto, os documentos inseridos em processos ostensivos, isto é, que não estejam aí sob o segredo de justiça, a denominação dele vai ser documento sigiloso. Isso pode ser em qualquer tipo de processo. Eu vou dar uma pausa aqui para dar uma olhada no chat. A Renata está perguntando aqui, né? Renata está perguntando se pode colocar novamente o mapa mental. A gente pode repostar lá no grupo, tá? Não tem problema.
Os slides serão disponibilizados ao final da aula, a gente vai disponibilizar isso daí, tá bom, Renata? Igor, tá passando direitinho o slide aí? Tá sim. Ixi, eu acho que eu descompartilhei, né? Aí você tem que compartilhar de novo e colocar no modo exibição. Deu certo? Deixa eu voltar aqui. Isso, voltamos. Alterações pertinentes. Voltei aqui. Beleza, tá joia. Então é isso, pessoal. Primeiro ponto quanto ao nosso provimento é que vamos... Desculpa. Primeiro ponto quanto ao nosso provimento é isso, é deixar vocês atualizados até a véspera da prova, tá joia? Se eventualmente sobrevier novas alterações do edital, vocês serão informados e a gente vai publicar, fazer mapa mental, deixar tudo mastigado para que você entenda, até porque são questões relevantes, né? E que podem ser o diferencial do seu concorrente, né? Que ele pode pegar esse ano, o provimento do PJE já foram 2 alterações, em janeiro e em fevereiro. Então é normal que aconteça alterações. E isso pode estar aí, né, ser um peguinha na sua prova, né? Quem está estudando com provimento antigo. Tá joia? O Átila aqui fez uma pergunta muito boa. Autos apartados em segredo de justiça ou documentos sigilosos nos autos principais? Então vamos lá. Sempre a gente vai trabalhar com documentos no PJE, né? No processo judicial eletrônico. Esses documentos podem ser inseridos de forma ordinária, né? Quer dizer, ostensiva, né? Que todo mundo pode ter acesso, ou os documentos podem estar em modo sigiloso, correto? O processo ele pode atuar de uma outra maneira. Qual? Em segredo de justiça. O processo em segredo de justiça ele vai ter documentos em que as partes que podem acessar, o juiz, o magistrado e a outra parte, vamos supor que é uma separação. Então, a parte A, né, entrou contra a parte B com um divórcio. Então, ambos terão acesso aos autos. No entanto, dentro desse processo em segredo de justiça, você também pode inserir um documento sigiloso. Por exemplo, se uma das partes trouxer um documento que afete a intimidade do seu cliente e ele não queira que isso seja exposto de forma, né, para todos que acessam o processo, você também pode colocar um documento em formato sigiloso dentro de um processo em segredo de justiça. Tá joia, Átila? Consegui explicar para você? Joia. Alterações na legislação podem ser objeto de prova nesse concurso também, tá? E a gente foi até uma boa pergunta, porque houve uma retificação no edital, né? A Atila trouxe aqui um assunto legal. Por quê? Veja, a gente está estudando para o TJDFT, certo? Técnico, analista, oficial de justiça do TJDFT. Houve uma alteração, pessoal, uma alteração muito boa para vocês. Por quê? Primeiramente, nós temos as vagas. Nós sabemos que teremos as vagas para cada cargo e já está definido no edital. No entanto, será feito também um cadastro de reserva. Serão corrigidas várias redações. Então, o ideal é que, se você não conseguir estar o propósito nosso é que você esteja dentro do número de vagas. Se você não estiver, que você esteja no cadastro de reserva. Por quê? Que o cadastro de reservas, a depender da autorização do tribunal, pode ser utilizado em outros tribunais. Vejam, concurso de tribunal não é toda hora que está acontecendo em razão da pandemia, né, da crise financeira. Então, alguns tribunais, historicamente, nunca fizeram concurso e sempre aproveitaram do TJ. Por exemplo, o TRE-DF. O TRE aproveita sempre do TSE, né? Mas o TSE faz tempo que não faz concurso. O STJ faz tempo que não faz concurso. No último edital do TJDFT foi aproveitado servidores para a Justiça Federal e Justiça para o STF. Então, é uma excelente notícia,
né? É uma excelente notícia, pois você pode ser aproveitado para a Justiça Militar, para a Justiça Federal, para a Justiça Eleitoral, para a Justiça do Trabalho, em razão do TJ também ser um tribunal federal, né? Então, dentro dessa perspectiva, né, você tem possibilidade aí de você estar sendo nomeado em outros tribunais e isso cresce a sua possibilidade de ser, né, nomeado e efetivamente como um servidor do Poder Judiciário Federal. Tudo bem, pessoal? Então, voltando aqui ao... O MPU também tem esse outro ramo, né? Ele tem o concurso do MPU e é redistribuído aí para o MPM, MPDFT, né? Pelo fato de ter um caráter federal MPF, MPT, né? Do Ministério do Trabalho. Então, há semelhança sim, há semelhança nesse ponto aí também. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Pontos que eu destaquei do sistema PJE para a nossa aula. São 5 destaques que a gente vai fazer um panorama aqui do sistema. Veja, o provimento ele é dividido em várias sessões, né? Sessões são microtemas dentro do provimento, que é um tema grande. Então, a gente vai falar de acesso ao sistema, a gente vai falar do sistema propriamente dito, a gente vai falar da distribuição, a gente vai falar das formas de intimação, a gente vai falar da inspeção, da correição, de como é feita a distribuição do processo dentro do PJE. Então, é um mar de assuntos dentro do provimento. Eu destaquei uma seção que é o sistema PJE. O sistema PJE, ele vai trazer para a gente aqui, pessoal, um caráter bem peculiar com relação ao acesso. Então, com relação ao acesso ao sistema PJE, que é o sistema utilizado pelo tribunal, a gente vai entender que é um sistema do CNJ, tá? Ele é padronizado do CNJ, disponibilizado ao TJDFT. E ele traz como conceito como um meio eletrônico de tramitação de processo judicial, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Isto é, então, efetivamente o processo se tornou eletrônico, se tornou virtual, se tornou digital. Com a comunicação de atos, o que ele quer dizer com comunicação de atos? As intimações serão feitas também por meio eletrônico de forma prevalente. Isso quer dizer que pode acontecer, vai ser exclusivamente uma intimação de forma eletrônica? Não. Você pode, com determinadas características do processo, ser intimado de forma eletrônica ou ser intimado de forma física. Tá? Então, as comunicações de atos e a transmissão de peças processuais, o que é a transmissão de peças processuais? É o peticionamento, é a distribuição processual da petição inicial, é a juntada de uma contestação, é a juntada de um recurso inominado, uma apelação, certo? Então, a gente tem como regra que o processo eletrônico vai ser uma forma de tramitação em rede. E qual rede que é, pessoal? A Rede Mundial de Computadores. Isso está previsto lá na Lei 11.419. Então, será por meio da internet que a gente vai fazer a tramitação dos processos, a comunicação dos atos e a transmissão das peças processuais. Tá joia? Então, esse é o primeiro ponto que a gente gostaria de esclarecer. Segundo ponto, ele trata, pessoal, do seu perfil. Veja, vocês como servidores terão um perfil, seja do cartório, vou trabalhar no gabinete, vai ter um perfil do gabinete, o magistrado tem um perfil dele, o oficial de justiça tem um perfil dele, assim como os usuários externos também têm. Então, quem é o usuário externo? É o membro do Ministério Público, o promotor, o membro, né, o procurador do DF, né? Então, o DF é demandado, o GDF é demandado. Quem que representa? O procurador do DF é um usuário externo, né? O defensor público, né? A defensoria faz aí a defesa para os hipossuficientes, né? É um usuário externo. E o principal público nosso são os advogados. Então, eventualmente, um desses públicos realizar um uso inadequado, e esse uso inadequado é caracterizado como, pessoal? Ele tem que causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, quer dizer, a atividade do juiz, do magistrado for afetada, esse cadastro, né, esse perfil, esse usuário
pode ser bloqueado dentro do PJE. Ele não vai poder mais atuar dentro do PJE sem prejuízo de demais combinações legais, administrativa, civil e penal, tá? Civil e penal. E por que eu destaquei esse bloqueio? Eu fiz uma enquete, pessoal, no Instagram, coloquei assim, uso inadequado que cause prejuízo às partes ou atividade jurisdicional vai ensejar em advertência, suspensão, bloqueio, exclusão, cancelamento. Veja, nós temos que ter a leitura do provimento na nossa cabeça. Então, o nosso curso, pessoal, de imersão, ele vai trazer exatamente esses pontos, tá? Porque isso pode ser um peguinha na sua prova. A maioria colocou advertência, né? A maioria colocou advertência. Então, é um ponto que a falta da leitura, né, do próprio provimento enseja esse tipo de situação que pode ser um erro na sua prova e que a gente vai evitar a qualquer custo. Tá joia, pessoal? Vamos lá, mais alguns destaques aí do nosso sistema PJE. Tiago, qual é a forma de acesso ao sistema? Existem duas formas de acesso, tá? A primeira forma de acesso é você utilizar um login e senha, tá? O usuário login e senha pode enviar arquivos não assinados digitalmente, devendo assiná-los com certificado digital em até 5 dias. Isso é o que está previsto no provimento, certo? Então, uma parte que atua perante o juizado especial civil, certo? Não tem assistência do advogado. Ah, meu voo cancelou agora no final do ano, eu vou entrar na justiça contra uma determinada empresa aérea, então eu posso apresentar a petição inicial, né? E posso apresentar lá no serviço adequado, que é o serviço de distribuição, para fazer a distribuição do meu processo perante um dos juizados, né? Eu moro aqui em Brasília, vai ser aqui no Júlio Leal Fagundes, né? O fórum que vocês podem vir a trabalhar junto comigo. Então, esse usuário ele pode ter acesso ao processo eletrônico dele, a íntegra do processo, por meio de um login e senha, tá? Login e senha. A outra forma de acesso ao PJE é por meio do certificado digital. Veja, pessoal, a estrutura do sistema PJE ela é baseada em 4 legislações, tá? 4 legislações. Primeiro, a Lei 11.419, que está prevista no seu edital aí, né? Segundo, a resolução, o CPC 2015, né? Que também está previsto, que é o Código de Processo Civil, onde tem mais de 50 citações de autos eletrônicos. Então é super importante a gente dar uma lida nele. Terceira legislação que é um substrato aí que é estruturante ao PJE. A resolução 85 do CNJ. A resolução 85 do CNJ ela vem regulamentar esse sistema que a gente vai utilizar no tribunal, que é o PJE. Tá? Ele é específico para o sistema PJE, ele não se adequa a outros sistemas, SAGE, PROC, tá? E a MP, Medida Provisória 2200, ela institui no Brasil o Instituto de Chaves Públicas, né? Que vai ser destinado ao Poder Judiciário o ICP Brasil, padrão A3 ou equivalente. Isso está previsto aí no nosso provimento. Então, se a FGV vier perguntar qual tipo de certificado digital utilizado para o advogado, né, acessar o PJE no TJDFT, qual é? Padrão A3 ou equivalente. Isso foi outra enquete que a gente fez também e muitas pessoas não souberam responder porque o conteúdo do provimento tem que ser lido de forma detida, de forma detalhada, para a gente entender basicamente isso. Outra questão dentro... Então, a gente fecha esse ponto quanto ao acesso. Usuário, login, senha ou por meio do certificado digital, também conhecido como token, o que vai gerar aí a assinatura digital de todo o documento inserido dentro do PJE. Tá? Então, se você vir que é obrigatória a utilização de assinatura digital, vai estar certo. Vai estar certo. Porque a gente sempre tem aquele medinho, né, de colocar assim, é obrigatória, sempre, todos, nunca. Né? A gente sempre tem que olhar com o olho mais arregalado, né? Porque, e se tiver alguma exceção? Mas aqui nós não temos, tá? Aqui nós não temos. Todos os documentos devem ser assinados com o certificado digital. Tá certo?
Outra coisa que eu coloquei aqui também, que o usuário interno e externo, que a gente falou já antecipou no slide anterior, vai ter um perfil e vai ter funcionalidades adequadas ao PJE. Então, eu trabalho, vamos supor, na distribuição. Eu vou ter um perfil lá de distribuição, servidor da distribuição, e vou ter funcionalidades adequadas dentro do sistema para que eu possa fazer uma distribuição de processo. Diferente de um servidor, um colega que esteja lotado numa vara criminal assessorando um magistrado. Ele vai ter um outro perfil e, decorrente disso, outras funcionalidades. Tá joia? E para finalizar, esse quinto e último ponto, como destaque aí do sistema PJE, é que todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente por meio do certificado digital. Então, pessoal, você é oficial de justiça, você fez uma diligência, dentro, intimou uma pessoa, citou uma pessoa jurídica, enfim, intimou uma autoridade que está sob mandado de segurança, Então, você vai ter que inserir isso dentro do PJE, dentro do sistema, certificar e assinar eletronicamente por meio do seu certificado digital, tá? Isso é válido para todos os servidores. Tiago, e agora um ponto principal aqui, pessoal. Como é que eu faço para voar mais alto? Como é que eu faço para me destacar dos outros colegas que estão estudando PJE, que já têm um conhecimento ou que ainda estão começando agora? Eu quero dominar isso para gabaritar isso na prova. Então, a mentalidade que a gente tem que ter com relação a essa disciplina, pessoal, é que o sistema PJE como um todo, ele vai ser um aspecto central, onde teremos alguns aspectos que são acessórios. Então, por isso que eu destaquei inicialmente, e eu não exauri o sistema PJE, pessoal. O sistema PJE é a carga maior de artigos dentro do provimento. Eu trouxe aqui apenas 5 destaques. Há uma pergunta aqui do Átila, uma curiosidade. No TJDFT, os estagiários certificam e assinam com certificado digital? Então, o certificado digital ele é atribuído tão somente aos servidores. Os estagiários eles acessam com o CPF senha, tá? Via de regra é assim, até porque precisa de uma fé pública para poder assinar, como servidor público, Então, existe uma limitação aí para os estagiários e também eles têm um perfil diferenciado com algumas limitações. Existe o perfil de estagiário também dentro aí do nosso sistema PJE. Tá joia? Voltando ao nosso raciocínio, pessoal, o sistema PJE, ele traz dentro do provimento inúmeros artigos. Nós destacamos 5 iniciais. Nós temos muito a aprofundar. Mas o que eu queria deixar em mente aqui para vocês é o seguinte. Nós teremos uma aula muito boa com relação à documentação, tratar de como esses documentos podem ser inseridos dentro do sistema PJE. E a FGV, pessoal, adora alguns casos, Adora contar uma história, Eles são contadores de história por natureza em cada questão da prova. Então, a gente vai fazer simulação de questão que vai trazer aí historinhas para mexer com o raciocínio de vocês e gerar um raciocínio jurídico em cima do PJE. Tá? Então, eu destaco aqui nessa nossa aula gratuita 2 pontos: documentos e disponibilidade. Veja, documentos são os arquivos digitais que serão inseridos dentro do sistema PJE por meio de um processo judicial eletrônico, e a disponibilidade, porque a disponibilidade é um tema muito latente dentro do Poder Judiciário, porque ela se relaciona ao prazo. O prazo processual vai ser que vai dar a marcha no processo, se ele vai andar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Então, a disponibilidade é um tema essencial que a gente vai trabalhar em aula também, tá? Porque o sistema, a princípio, é para estar disponível 24 horas por dia, nos feriados, 7 dias por semana, 365 dias por ano, salvo algumas exceções. Então, essas exceções a gente tem que trabalhar.
E se houver uma indisponibilidade que gere uma prorrogação de prazo, não basta você saber se o prazo é em dia ou quando foi essa indisponibilidade. Tem que saber se o prazo foi consignado, foi determinado pelo magistrado, se foi em dia, se foi em horas, se foi em minuto. Então, tudo isso traz decorrências quanto à disponibilidade e à indisponibilidade do sistema PJE. Então, esse é o diferencial que a gente vai trazer no nosso curso, tá? Na nossa imersão. Trouxe um número aí para vocês, para a gente destacar outra coisa de suma importância aí também. 1 milhão. 1 milhão é um número de impacto, né? É um número assim bem vultoso. E o que eu quis trazer com esse número aqui? Desde 2014 até agora, o TJ já teve mais de 1 milhão de processos judiciais eletrônicos distribuídos, né? É muita coisa em pouco tempo, né? Em pouco mais de 6, 7 anos aí, nós já tivemos mais de 1 milhão de processos judiciais eletrônicos, né? Dentro do PJE. E isso, pessoal, vem repercutir também no nosso provimento. Então, eu destaquei um ponto aqui já para deixar, para demonstrar para vocês como a gente vai trabalhar ao longo das nossas aulas. Não basta também a gente ler tão somente a letra seca, né? É importante que a gente leia para tirar eventuais questões subliminares aí na questão da FGV. Mas trazer também alguns quadros, mapas mentais, para que você possa entender o que você está estudando, eu também me comprometo a fazer isso junto com vocês. Então, o que eu trouxe aqui? Veja só, pessoal. Existe um ponto no provimento que fala de inspeção e correição. A inspeção, ela vai ser um ato de verificação de regularidade do processo, certo? Então, nós estudaremos quais tipos de verificação de regularidade que a gente vai ter que ver numa inspeção. Seja inspeção ordinária, eu vou trazer a diferença da inspeção extraordinária, certo? E existe no provimento um ponto especial, quanto às varas de grande porte. Então, se você trabalhar numa dessas varas, você vai ver que tem muitos processos nessas varas. Tá? Então, vara de execução fiscal é a que tem 300, atualmente quase cerca de 300 mil processos dentro da vara. Como fazer uma inspeção que abarque todos os processos? Não tem como. Não tem como. Né? Humanamente é impossível você inspecionar todos esses processos. Não só na vara de execuções fiscais, mas na vara de execução penal, que é a VEP, vara de execução de penas em regime aberto, que é a VPERA, e a vara de execução de penas e medidas alternativas, a VPEMA. Tá? Então o provimento vai destacar essas 4 varas, então botei VEP, VPERA e VPEMA, onde que cada unidade judicial dessa tem que inspecionar ao mínimo 5 mil processos. Foi outro ponto que eu botei numa enquete também, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, e a maioria errou. Então, a gente vai ter que ler o provimento, fazer exercício e entrar aprofundar o assunto, porque nessas varas, em especial, o provimento diz que devem ser inspecionados os processos que estão parados há mais de 100 dias. Você entendeu? Então, vara de execução fiscal penal, regime aberto ou medida alternativa, que tem grande volume de processo, VEP, VEF, VPER e VPEMA. Eu trouxe em vermelho porque a área é criminal, né? A execução fiscal, uma hora é mais amplo possível, eu botei azul, só para destacar isso na sua cabeça. Tem que ser inspecionado ao menos 5 mil processos e dentro desses processos que estão aí parados há mais de 100 dias. Tá joia? Então, é uma demonstração de como a gente vai preparar a nossa aula para vocês. Tá joia? Como eu falei, a nossa aula de imersão no provimento e imersão no PJE, né, não vai se tratar tão somente dos aspectos básicos. A gente vai falar do sistema como um todo, a gente vai falar da inspeção, a gente vai falar da correição, de documentos físicos e eletrônicos. Nós vamos falar da distribuição, do depósito, da guias e demais assuntos. Aqui foi só
um highlight, só um overview aqui, um panorama do que a gente vai tratar na nossa imersão e provimento do PJE. E aqui, pessoal, eu peço licença para vocês para fazer aí, talvez até o Igor me deu um suporte aqui, mas eu quero colocar aqui para vocês como a gente imaginou nessa nossa imersão e eu ofereço isso para vocês a partir de agora, tá? O Igor vai me auxiliar aí no chat também. A gente preparou um curso de imersão a ser disponibilizado para vocês sobre a legislação do PJE em 4 horas. É um curso totalmente focado nesse tema. Para quê? Você pode ter um cursinho que você esteja fazendo, né, uma dedicação mínima para esse tema. Aqui não. Aqui nós teremos 4 horas de imersão no PJE. Eu acredito que não tenha nenhum cursinho que dedique tanto tempo assim ao provimento. Aí você me diz, mas por que você vai dedicar tanto tempo assim? Porque eu quero que você seja aprovado. Porque eu quero que você acerte as 3 questões da sua prova. Tá? Veja, é um assunto com mais de 80 artigos no provimento. É necessário que a gente entenda isso. E há tempo, pessoal, há tempo. 4 horas de estudo, sendo que você vai ter material de apoio, slide, tempo para tirar dúvida comigo e um material de apoio, né, que eu botei ali, slides e resumo esquematizado, enquetes e questões inéditas. Veja, ninguém preparou ainda questões sobre o provimento do PJE em concurso, certo? Ninguém. Então a gente vai se comprometer a fazer questões inéditas para vocês. E a gente vai resolvê-las juntos também. Então, nosso curso de imersão são 4 horas, o valor inicialmente era de R$ 247 e para quem está assistindo aqui, faz parte do nosso grupo de WhatsApp, vai ter essa oportunidade de adquirir por R$ 47 somente até amanhã, dia 1º de março, tá? 1º de março. Então, o que a gente vai oferecer? Bom, serão 2 aulas, né? Serão 2 sábados de 9 às 11, nos dias 19 do 3 e 26 do 3. Quer dizer, daqui a 2 semanas, tá? Daqui a 2 semanas nós teremos nosso primeiro encontro. Sendo que traremos slides, resumo esquematizado, enquetes e questões inéditas. Essa aula será síncrona, será que nem a que está sendo agora. Eu estarei junto com vocês dando a aula, oferecendo a oportunidade de perguntas, seja pelo chat, seja pelo ao vivo, né, abrindo o áudio, não tem problema nenhum, tá? A gente trabalha dessa forma. Você vai ter acesso a essa aula dentro da plataforma por 1 ano, né? E teremos um plantão de dúvidas também em maio, tá? E eu me comprometo a trazer aí o provimento atualizado até a data da prova. A Albaniza levantou a mão, pode falar, Albaniza, por gentileza. Professor, mas eu não tenho dinheiro dia 1º. Não temos dinheiro dia 1º? Eu Calma. não tenho dinheiro dia 1º. Igor, como é que a gente pode resolver essa situação da Albaniza? Vamos lá. Ó, para quem está aqui ao vivo, me chama depois no privado, que aí a gente dá um jeito. Vou colocar o link ali depois. Aí você gera um boleto para segurar já a sua vaga, a gente saber que você quer. E depois você me chama no privado para ver como é que a gente faz, tá bom? Tá certo, Tiago. Teu nome tá lá no grupo? Meu tá sim, lá tá como suporte. Ah, tá jóia, então. Tá Obrigada. bom? E lembrando O que Igor ainda tem resolução de exercício hoje ainda, né? Só para o pessoal não aguentar aí. Não está no Ah, final, tá. não. O melhor ainda tá no final, para a gente ir demonstrando mais coisa aí. Temos exercícios daqui a pouquinho, mas vamos fazendo essa nossa disponibilização do nosso curso, né? Eu acho que já pode colocar no chat aí, né, Igor, a questão da plataforma e para quem quiser adquirir. Como o Igor falou, ele está no nosso grupo, né, no grupo de WhatsApp. Ele é um meu colega como suporte, está junto comigo nessa empreitada. Então, esses probleminhas, né, que a gente não vê como problema, a gente vê como uma oportunidade e demonstração de interesse para a gente é a maior satisfação que a gente tem. Então, a gente vai disponibilizar isso ao longo do nosso né, perfil no Instagram, do nosso chat, né? A gente vai ter aí
muita novidade ao longo desses próximos dias e não percam essa oportunidade de adquirir esse curso, tá? Que será bem diferenciado com relação aos outros cursinhos, tá bom? Então, continuando a nossa aula, o Átila adquiriu o livro aí, né, Igor? A gente vai. A gente tem participação, né, em alguns cursinhos, mas eu decidi fazer algo diferenciado, tendo em vista a solicitação de temas mais aprofundados quanto à legislação do PJE. Veja, nenhum cursinho vai ter um tempo de 4 horas, né, dedicado ao provimento do PJE. Esse é o nosso diferencial, né? Podendo tirar dúvida ao vivo, fazendo questão inédita, a gente vai trazer mapa mental, coisa que isso não está disponibilizado em outros, né? Tendo em vista que houve a necessidade, houve a solicitação de vários alunos de querer aprofundar mais sobre o tema, né? A gente sabe que alguns cursos, né, precisam fechar uma grade horária com tantas horas, né? Então, a gente entendeu que seria interessante lançar para vocês um produto diferenciado para o concurso do TJE, tá joia? Do concurso do TJ. Então, pessoal, consolidando aí o nosso conhecimento, né, a gente vai também simular algumas questões. Então, inicialmente, eu trouxe aqui 2 questões da FGV para a gente entender basicamente como ele cobra o PJE, como já cobrou o PJE em prova. Essa questão aqui é uma questão da FGV, Tribunal de Justiça do Piauí, 2016, analista judiciário, né? Aí foi para escrivão judicial, que seria uma pessoa que trabalha no cartório aí. Então, considerando o disposto na Lei 11.419, é correto afirmar que, quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 23 horas e 59 minutos do seu último dia. Letra B. As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio não dispensam a intimação pessoal, com carga dos autos, aos órgãos de representação judicial das fazendas públicas. Letra C. Considera-se realizada a intimação por meio eletrônico no dia útil ou não em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. D. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma eletrônica possa causar prejuízo a qualquer das partes, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Letra E. A distribuição da petição inicial é juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico serão feitos em até 24 horas pelo escrivão, fornecendo-se recibo eletrônico de protocolo. Veja, a FGV é muito sutil na hora de fazer uma questão. Vamos lá ver qual questão é a correta? E a gente vai a letra D, né? Veja, o processo eletrônico, ele, como eu falei lá no início da aula, não quer dizer que tudo vai ser feito de forma eletrônica. Não. Se houver algum prejuízo, seja para o magistrado ou seja para as partes, o ato processual pode ser realizado por outro meio. Então, eu posso encaminhar uma intimação via correios, posso utilizar do oficial de justiça ou qualquer outro meio que atinja a finalidade, ainda que não seja eletrônico, tá? Vamos lá, letra A. Por que está errado? Será considerada tempestiva as petições eletrônicas enviadas até as 24 horas do seu último dia, tá? Então, a juntada de petição é automática, tá? E ela é considerada tempestiva se considerada o prazo até as 24 horas do seu último dia, tá? Não é até as 23 horas e 59 minutos, tá joia? A letra B está errada porque diz o seguinte, a gente vai falar muito isso na intimação, né? Das comunicações eletrônicas, a gente fala sobre citação, notificação, cartas precatórias, rogatórias, né? Notificações eletrônicas. Então, as intimações feitas em portal dispensam a intimação pessoal.
Então, se você foi intimado pelo próprio PJE, que é um tipo de via sistema, que é um tipo de intimação, ela dispensa a publicação pessoal, tá? E a gente vai entender isso da melhor maneira possível no curso, tá? 1 hora, pessoal, é muito pouco para a gente passar todas as informações, né? Por isso que a gente colocou aí 4 horas de curso. Considera-se realizar a intimação por meio eletrônico no dia útil ou não em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação? Errado, né, pessoal? No dia não útil, isso não pode ser considerado para fins de prazo processual. E a letra E está errada, tendo em vista que, como eu falei também na letra A inserção de petição, né, o peticionamento dentro do sistema PJE é de forma automática, não é de forma. Não há necessidade de uma ratificação do ato por um servidor público, seja do cartório ou do gabinete, tá? Então, quem tiver acesso por certificado digital, por exemplo, um advogado, vai peticionar a qualquer momento, dispensando-se uma necessidade de juntada pelo servidor. Tá joia? Uma outra questão aqui do TJ de Santa Catarina 2015, da FGV. No processo eletrônico, a Fazenda Pública não pode ser citada ou intimada por meio eletrônico. Letra B. Os atos processuais não podem ser praticados por meio físico, pelas regras ordinárias. Letra C. A juntada de uma petição em formato digital só pode ser feita por serventuários. Letra D. O acesso à íntegra do processo correspondente é considerado vista pessoal do interessado. Letra E. Os atos processuais devem ser praticados por petição eletrônica até às 20 horas do último dia do prazo. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta? Vamos lá? Letra D, né? Letra D é a alternativa correta. Por que as outras estão erradas? A Fazenda Pública, desde 2006, pode ser citada de forma eletrônica. Então, a citação eletrônica que está aí, um rebuliço aí por conta da Lei 14.195 no CPC, né, pessoal? Ela ainda não entendeu que a Lei 11.419 de 2006, que inaugurou o processo eletrônico, já permite, inclusive, que a Fazenda Pública possa sim ser citada de forma eletrônica. Segundo, os atos processuais não podem ser praticados por meio físico, a gente já entendeu que pode, seja por correios, seja por oficial de justiça. A juntada de uma petição em formato digital só pode ser feita por serventuários? Não, muito pelo contrário. Ela não será feita por serventuários, e sim, via de regra, vai ser feita pelos advogados e usuários externos. No caso de ser feita por serventuário, a gente vai explicar qual é essa exceção, como a distribuição trabalha nesse sentido também. Tá joia? E a letra E, a gente já falou na questão anterior, que será até as 24 horas do seu último dia. Então, a gente preparou mais 2 questões aqui, só para a gente entender quanto ao provimento dedicado ao TJDFT. A gente vai analisar a questão incorreta. Tá joia, pessoal? Ver se tem alguma pergunta aqui no chat. A Mari está interessada no livro, depois a gente entra em contato. Pessoal, questões aí o Igor o Igor é nosso mestre aí dos cupons, viu? O mestre dos cupons é o Igor. Ele está no chat e também está tem um áudio aberto, hein, pessoal? Ele deu Então, tá no errinho nosso... aqui, eu estou tentando corrigir. Ah, tá jóia. O Igor, um pouquinho de paciência, tá, pessoal? Se houver necessidade, a gente prorroga por mais um dia, né, Igor? Para a gente conseguir aí valorizar quem está aqui numa segunda de carnaval. Não vai haver prejuízo, não, pode ficar tranquilo. Não vai haver nenhum prejuízo, muito pelo contrário. A gente quer que vocês consigam aprender junto com a gente para você se dar bem nessa prova. Tá? Então vamos lá, vamos voltar à questão que eu elaborei aí para vocês. Determinado o arquivamento dos autos. Acho que o áudio está aberto, não sei se é você, Igor. Se alguém puder fechar, por gentileza. Determinado o arquivamento dos autos pelo juiz da causa, a Secretaria verificará as pendências, encerrará eventuais alertas do sistema e lançará a movimentação correspondente. Letra B.
Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou outro documento relevante à instrução do processo, o juiz da causa poderá determinar o depósito da versão original no ofício de justiça. Letra C. A intercorrência de feriado, interrupção ou expediente, ou interrupção de expediente ou suspensão de prazo entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação provocará efeitos sobre sua contagem com a prorrogação do prazo. Letra D. As comunicações oficiais entre os ofícios de justiça e órgãos do TJDFT serão feitas por meio eletrônico. E aí, pessoal? Qual é a incorreta? Vamos verificar? Incorreta é a letra C, né? Temos 3 corretas e a incorreta é a letra C. Vamos ver o porquê que a letra C está incorreta. Veja, ela está prevista aí no artigo 61, parágrafo único do provimento, né? A intercorrência de feriado, interrupção de expediente ou suspensão entre o dia inicial e o dia final do prazo para a conclusão da comunicação não terá nenhum efeito sobre sua contagem. Veja, a gente aqui está tratando de prazo, tá? Prazo. E se houver alguma intercorrência no meio do prazo processual, não vai acontecer nada. Então, é um peguinha muito sutil que a BFGV pode trazer para vocês. Né? Ah, se no terceiro dia o sistema ficou fora, haverá prorrogação de prazo. Errado. Errado. Tá, pessoal? Próxima questão. Outra questão aí para a gente assinalar incorreta. Considera-se como data da disponibilização o primeiro dia útil seguinte ao da publicação da informação no Diário de Justiça Eletrônica. Quando? Letra B. Quando? Por motivo técnico, for inviável o uso do meio eletrônico para a realização de citação, intimação ou notificação, ou nas hipóteses de ausência de representação da parte por advogados, esses atos processuais poderão ser praticados segundo as regras ordinárias, mediante digitalização e guarda do documento físico até a sentença. Letra C. Os atos processuais praticados pelas partes consideram-se realizados no dia e hora quando foram recebidos no sistema PJE. Letra D. A indicação de segredo de justiça ou de sigilo de documento feito pelo advogado será submetida à análise do juiz da causa e presume-se válida até a decisão judicial em contrário. Vamos lá ver a questão? Qual é a incorreta? Letra B, né, pessoal? Letra B é a nossa questão, nosso item incorreto. As 3 estão corretas. E por que está incorreto, pessoal? Provimento 12, no artigo 44, vai falar que a guarda de documentos. Lembram que eu falei que daquele mapa mental que o sistema PJE está no centro e temos indisponibilidade e documentos? Por isso que eu trouxe essas questões para ilustrar esse paradigma. A guarda de documentos deve ser mantida até o trânsito em julgado ou ação rescisória se cabível. O documento, depois de inserido nos autos digitais, poderá ser destruído. Então, a questão falava o quê? Que deveria ficar até a sentença, né? Então, isso aí, pessoal, está errado. Por quê? A gente tem que guardar os documentos inseridos dentro do sistema PJE pelo seu detentor até o trânsito julgado ou, quando cabível, até a ação rescisória. Pessoal, fico aqui à disposição. Cumprimos o nosso horário aí, 1 hora efetivamente de provimento e legislação do PJE. Quem quiser abrir aí o áudio ou mesmo colocar uma pergunta no chat, eu estou disponível. Se quiser trazer alguma questão sobre o nosso curso, também eu e o Igor estamos disponíveis aí para a gente poder exaurir, né, sanar qualquer dúvida quanto à nossa aula que a gente vai disponibilizar aí no dia 19. Então, o Átila já conseguiu adquirir, já temos aí, né, Igor, nosso primeiro discente, né? Nosso primeiro discente já aí está na plataforma e eu espero, pessoal, que eu tenha contribuído com vocês com relação ao sistema PJE, quanto ao provimento do PJE e a gente coloca aí... Cláudia, meu telefone está lá no chat, tá? Se quiser entrar em contato, você pode me acessar por lá ou pelo Instagram, tá?
Instagram, aí, @prof.thiagorabelo. E, pessoal, 1 hora a gente não consegue exaurir nem a metade do nosso, do nosso tema. Por isso que a gente imaginou uma aula específica para o provimento do PJE, que pode ser objeto de 1 a 3 questões, com a leitura do provimento, explicação do provimento, eventualmente mapas mentais sobre determinados assuntos e um resumo esquematizado sobre os principais pontos. Teremos questões nos quais a gente fará nas 2 aulas. A gente vai falar um pouquinho da teoria, vamos explicar e traremos exercícios para a sua prova. Tá? Então, pessoal, eu tenho aqui muito entusiasmo quanto ao tema, né? Sou analista do TJDFT, quero ver vocês lá dentro junto comigo, quero que vocês estudem da melhor maneira possível, porque a gente tem experiência sobre o assunto, a gente já publicou um livro sobre o tema, a gente tem muitas questões a serem debatidas sobre o PJE para um concurso, tá? Então, nós temos o grupo também vai ser aberto para a questão ao longo até a data da prova. Teremos momentos depois da aula, vocês não vão ficar, vai ter um pós atendimento depois das aulas. Estaremos disponíveis e a gente vai ter uma aula aí também. A gente está bolando qual vai ser a melhor maneira, mas um plantão tira dúvidas na véspera da prova para que você chegue aí com esse assunto quente para a sua prova. Tá joia? Só respondendo as perguntas aqui, Thiago. Fique à vontade. Alguém perguntou aqui se os alunos terão um grupo. Os alunos terão um grupo específico, sim, pessoal. Assim que vocês fizerem a inscrição e tiverem acesso à plataforma, lá vai ter um link para o grupo exclusivo dos alunos para essa imersão, ok? Está acontecendo alguma coisa aqui no cupom que ele não está dando o desconto que era para dar. Eu acho que é algum problema lá da plataforma, deve ser alguma coisa, alguma manutenção, tá bom? A imersão fica gravada sim, tá, pessoal? Fica gravada, vocês vão ter acesso à gravação durante o ano, podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá ok? Quem me disse aqui que quer... Ô, Renata, o seu deu R$47? Só para ver, porque o meu não estava dando. Depois que inseriu os dados do cupom. Ah, maravilha. Então, conta como é que você fez aí, Renata. Depois, você me conta aqui. Plataforma Eduz, tá, pessoal? Plataforma Eduz. Acho que eu sei o que foi. Opa, diga aí. Aqui no chat, o link não ficou todo completo. Aí na hora que clica, tá faltando o A, o O e o 47. Se copiar esse link e colar no navegador, ele já aparece. Deu certo? Só que eu acho que eu acabei arquivando ele por conta do erro. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar lá no grupo, tá? Dentro de alguns minutos, o link certo, tá ok? E quem não conseguiu me chamar, eu coloquei o link aí no chat. Tem um link que vai direto para o meu WhatsApp aqui do suporte. E eu tô lá no grupo como suporte. Quando você for lá ver nos participantes, nos administradores, eu vou estar lá como suporte. Vai estar suporte HUB, ok? Ó, mas a Renata disse que se inserir imersão 47, funcionou. Vamos ver então, tá? Se vocês quiserem tentar nesse link, inserir imersão 47, vamos ver se funciona. Tá ok, pessoal? Mas eu vou tentar um certinho aqui para vocês não terem problema. Clicou no link, tá certo. Tá bom? Igor, a gente poderia até deixar o grupo aberto, pelo menos esse pouquinho, né? Quando você postar, que as pessoas vão... Tirando dúvida, né? Vão tirando dúvida, a gente pode ficar até as 5h30, mais ou menos assim, com o grupo aberto, né? Isso. A gente lançar isso lá até 6 horas, eventualmente. E a gente ter aí, quem conseguir, vai postando que conseguiu, né? Pelo valor que conseguiu. Se tiver algum problema, a gente vai tentar sanar, né? Mas a gente se compromete aí, se houver alguma questão, a gente vai Isso, tratando tem qualquer erro, caso. a gente, nem que eu gere outro link aqui de outra plataforma, mas eu vou colocar lá no grupo lá em alguns minutos. Peço desculpas, tá, pessoal? Realmente foi uma coisa que surgiu a gente não sabe, né? Coisa sem explicação, estava tudo certinho, tudo pronto aqui, só para pôr no chat, mas acontece. Está caminhando, já tem gente que conseguiu e a gente vai...
vai dar certo, vai dar certo. Maravilha. Então, Tá, HP, pessoal, não se preocupe, eu vou colocar lá, tá bom? Oi. Pois não. Boa tarde. Oi, pode falar. Sou Mari. Oi. Oh, eu não estou conseguindo entender, Mari, tá cortando. Você tá ouvindo, Thiago? Mari, tá cortando, Mari. Pronto. Agora você me escuta? Tá bem cortado, Mari. Tá bem metálico assim, cortado. Oi. Bom, ô Mari, não sei se você está me ouvindo, se você caiu. Eu coloquei aqui ó, aqui está o link para o meu WhatsApp. Eu vou tentar colocar aqui para todo mundo, ó. O meu WhatsApp de suporte, que aí vocês falam comigo. Alguém tinha perguntado mais alguma coisa aqui? Isso, eu vou colocar, pessoal, nos 2 grupos, tá? A gente tem 2 grupos que a gente chamou para vocês para aula, eu vou colocar nos 2 grupos, pode ficar tranquilo, tá bom? Pode pegar as informações comigo, Mari, do livro. E com o Thiago também, tá bom? Pois é, aconteceu, eu tô achando que foi isso, viu, HP? Mas se preocupar não que a gente vai mandar, pode me chamar no privado também, tá bom? Nós temos, pessoal, dois grupos de WhatsApp, onde nós, talvez até postando o link, né, Igor, não sei, talvez alguém veio do Instagram, veio aí do Instagram, né? Deixa, então, peraí. Postar um dos 2, né? Você tem... Deixa eu ver aqui como é que eu pego. Acho que você mandou para mim, não foi? Isso, deve ter nessa conversa aqui. Eu vou dar um minutinho que eu vou procurar aqui rapidão. Quem veio do Instagram, pessoal, né? Pelo perfil do Instagram, nós temos um chat específico para essa nossa aula de hoje, né? E lá nós faremos a promoção novamente, disponibilizaremos os links necessários, né, para a contratação da imersão e todas as informações sobre o curso, tá? Esse grupo, pessoal, também vai estar pós-aula. Então, dia 26, nós encerraremos a aula, faremos todos os exercícios, né, encaminharemos os materiais pela plataforma, mas ele vai ficar ativo até a data da prova. Por quê? Vai ter um grupo específico para quem foi contratado, né, para quem pagou, e a gente vai atualizar todo mundo sobre as novidades, sobre, especificamente nesse grupo, sobre a atualização do provimento, questões novas e, eventualmente, dúvidas que a gente vai, né, surgir com o estudo posterior de vocês. E por isso que a gente antecipou para agora, março, né, a nossa aula, para você ter tempo de ver a aula. Ah, não tive como ver a aula, vai ficar gravada. Você pode estudar no outro momento, né? Pode vir tirar dúvida, a gente vai marcar, disponibilizar a data para você tirar dúvida, né? Seja no chat, seja no momento síncrono com o professor. Tá joia? Pessoal, eu agradeço imensamente, né, ao Igor por ter me auxiliado aí, né? Sem ele não seria possível. Agradeço a todos que participaram, se disponibilizaram a assistir aí tiraram uma horinha dessa segunda-feira de carnaval, né? Para a gente efetivar esse bloco do PJE, que não vai ficar só no carnaval. Março a gente vai aprender bastante coisa. É um assunto sério, vai estar na sua prova do TJDFT, então eu me comprometo aqui a dar o melhor de mim para que vocês tenham o melhor de vocês na prova. Tá joia, pessoal? Muito obrigado. Obrigado pela educação, pelo respeito a todos os colegas. Qualquer dúvida, o Igor é administrador do nosso chat, ele vai responder para vocês as perguntas lá, né? E ter aí um maior suporte para vocês quanto à nossa imersão. Tá joia? Agradeço de coração, muito obrigado e uma boa tarde a todos, a todas, né? Que vocês possam curtir aí também um pouquinho do carnaval que a gente merece também. Mas vamos estudar, né?
Vamos estudar que carnaval do ano que vem, aprovado como analista do TJ, como técnico, como oficial de justiça, é bem melhor. Não é isso? Então tá bom, pessoal. Um grande abraço. Pessoal, tchau, tchau. Grande abraço, até mais. Já já eu mando o link correto lá no grupo, tá ok? Valeu. Muito obrigado, Igor. Vamos lá, até mais.